Saudação de paz, vencedores em Cristo Jesus. Com muita alegria, com muito prazer, estamos aqui mais uma vez nessa quinta-feira para juntos adorar ao nosso Deus. Eu quero deixar uma mensagem, uma palavra para nossa meditação, tá? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 também. Vamos ler a palavra do bom mestre. Quero falar para vocês acerca o Espírito Santo é uma pessoa ou uma força ativa? Vamos aprender um pouquinho com a palavra do bom mestre. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, há uma má interpretação de uma certa religião que nós conhecemos. Ao decorrer do estudo, vocês vão ver qual religião é essa que estou falando para vocês aqui através desse estudo, tá bom? Há uma má interpretação. Eles pensam que esse versículo diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, e sim uma força ativa de Deus. Eu quero que você coloque embaixo nos comentários se o Espírito Santo de Deus é uma força ativa ou ele tem personalidade de uma pessoa. Deus utilizou declaradamente essa força na criação do universo. Eles acreditam que o Espírito de Deus é uma força ativa. Mas essa palavra Espírito no hebraico significa, no termo, corresponde a espírito. Pode também ser traduzido como vento. Eles pensam que estão justificados por traduzir o termo como força ativa, tá? Então, essa religião, eles acreditam e pregam, ensinam que o Espírito de Deus é uma força ativa. Antibíblico. Estarei refutando dentro das Escrituras Sagradas que o Espírito de Deus, ele tem personalidade. Vamos lá. O termo no hebraico Espírito é ruar. Essa palavra hebraica pode ser uma variedade de significados, incluindo fôlego, vento e espírito. Isto é o Espírito Santo de Deus. Contudo, uma vez que as referências ao Espírito Santo, tanto nessa passagem como em todas as demais ao longo das Escrituras, consistentemente provém evidências acerca da personalidade desse elemento da Trindade. A tradução força ativa deveria ser excluída desses ensinos, dessas religiões que pregam que o Espírito de Deus é uma força ativa. O que é uma força ativa? Eu vou dar um exemplo. Força ativa é como uma energia, tá? Você não vê, você sente. Uma força ativa, como a energia, você liga rádios, eletrodomésticos, televisão. Isso é uma força ativa, tá? Mas o Espírito de Deus vai muito além disso. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, nessa passagem, está comprometido com o ato da criação.
que envolve uma ação inteligente no trabalho de formar o mundo. O próprio ato de mover-se sobre as águas implica um propósito inteligente. Nas demais passagens do Antigo Testamento, o Espírito Santo manifesta os atributos de uma personalidade. Ele é capaz de ungir para um ministério de pregação. Leia comigo, Isaías 61, versículo 1, e até mesmo se entristece por causa de nossas ou de nossos pecados. Tá? Eu quero ler Efésios 4:30. Abra aí comigo o livro de Efésios. O livro de Efésios. Efésios 4:30. Diz assim, meus queridos: e não entristeçais o Espírito de Deus. Só a parte A aqui para nós meditar. Não entristeçais o Espírito de Deus. Peraí. Se é uma força ativa, como é que vai entristecer? A energia pode se entristecer? Porque a energia é uma força ativa. Não tem condições da gente estar ensinando, pregando, dizendo que o Espírito de Deus é uma força ativa. É antibíblico. Só nesse texto já refutamos essa tese. Mas vamos mais além, que eu quero mostrar mais umas coisinhas para vocês. De fato, todas as características essenciais de personalidade são atribuídas ao Espírito Santo. Ao longo das Escrituras, ele tem seus próprios pensamentos e todas as razões, ou razão. Vamos ler mais um texto, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos 8:27. 8:27 diz assim: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Só aqui você já refuta essa tese que o Espírito de Deus é uma força ativa. Uma força ativa não pode sondar corações. Só Deus sonda. E eu quero falar para vocês que o Espírito Santo, ele pode sondar seu coração. Amém? Vamos mais ver um texto, Efésios, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Vamos lá? Pegue sua Bíblia, abra comigo. Efésios, capítulo 4, verso 30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Peraí. Você já raciocinou direitinho? Como uma força ativa pode entristecer? Não tem condições. Está tendo algum erro de interpretação dessa religião, dessas igrejas por aí. Vamos lá. Ele tem vontade própria. 1 Coríntios 12:11. Uma mera força não possui esses atributos. Além disso, o Espírito Santo pratica atos que somente uma pessoa poderia praticar. Exemplo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, 14:26. Evangelho de João, 14, 26. Diz assim:
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Como é que uma pessoa, uma força ativa, vai ensinar todas as coisas? Não tem condições, não existe, tá? Então, só por aí, esses textos que eu estou passando para vocês, está declarando e refutando os ensinamentos dessa religião. Agora, abra comigo no livro de, Romanos 8:26. Romanos 8:26. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste, em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Peraí. Quem é que intercede pelo seu próximo? Uma pessoa. Como é que uma força ativa, ela pode, amados, ela pode orar, interceder com gemidos inexprimíveis? Não tem condições nenhuma. Para encerrar, Evangelho de João 15:26 e 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Eu vou deixar para vocês meditar. Também Atos, capítulo 5, versículo 3, para refutar de vez essa tese, esse ensino antibíblico dessa religião, tá? Então, você que é pastor, obreiro, que tem uma congregação e que está sendo bombardeado por essa religião, batendo em porta e colocando na mente, turbando a mente, né, dos cristãos novos convertidos. E até aqueles que não têm conhecimento, que são crentes já de anos, que não se preocupam em estudar as Escrituras Sagradas. Tá bom? Se inscreva nesse canal, porque nesse canal você vai aprender, tá, a palavra santa do Deus de Israel. Se inscreva, deixe seu like e deixe também seu comentário abaixo aqui, nos comentários, se você considera que o Espírito de Deus é uma força ativa ou uma pessoa. Então, deixe seu comentário. Eu quero orar pela sua vida nessa noite e que Deus te abençoe poderosamente. Curve sua cabeça e vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, eu te apresento meu irmão, minha irmã, nas tuas mãos. Cobre com teu sangue, Pai, esse homem, essa mulher. Talvez esse homem não dormiu essa noite passada. Eu te peço, meu Deus, que nessa noite, pela tua presença, Pai, invade essa casa, invade em nome de Jesus esse hospital. Vai visitando essa clínica. Visita, meu Deus, os presídios, lá dos irmãos velhos. Aonde tiver um dos teus filhos clamando a ti, e aqueles também que não podem clamar por algum motivo, eu quero declarar a tua providência, meu amigo Espírito Santo. Entra, Deus, com providência. Abençoa os casamentos, os lares, as famílias. Guarda e livra de toda seta e retaliação. Fortalece meus irmãos, dá graça e dá força e concede a bênção e a vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma especial. Amém? Que a graça de Deus, o amor do Pai e a consolação do Espírito repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família.
Shalom Adonai para todos.